uma questão dos movimentos urbanos tem conexão com essa mobilidade. Mas eu tenho uma raiz, eu vou dizer de onde eu falo. Eu tenho uma raiz teórica que ela está situada em Milton Santos e Sartre. Quando Sartre dizia assim, o prático inerte rouba a minha ação. Então, o prático inerte seria isso aqui, né? Essa sala seria o prático inerte. Então, minha ação, ela tem que estar condicionada a essa sala aqui. Então, o espaço, a materialidade, é esse prático inerte, ação humana mais a materialidade. As grandes cidades, segundo Milton Santos, são espacialidades transformadoras e revolucionárias sobre todos os aspectos. Então, hoje é impossível a gente pensar o urbano, a gente pensar em transformação, sem deixar de pensar o que 4 geógrafos americanos chamam de cidades-regiões globais. São 400 aglomerações, e essas aglomerações elas dão conta de algo que a própria esquerda tem dificuldade de incorporar às suas análises, que é a dimensão espacial como instância de análise social. Nós temos muita referência em termos dos processos sociais, mas os processos sociais sem essa espacialização. Vejam bem, as revoltas do subúrbio de Paris, a Primavera Árabe, a Londres, Nova York, a ocupação de centros financeiros, é o conflito dessas cidades que elas se transformarem em centros de gestão do capital. Olhe bem, olha o paradoxo dentro da mesma espacialidade. Centros de gestão do capital, essas grandes cidades, e centros de comunicação dos povos. Essa é a contradição fundamental. Centro de comunicação dos pobres, que muitas vezes não é compreendido exatamente o que seria isso, mas eu falava antes aqui. Por exemplo, ontem na Santa Cruz, a Santa Cruz estava paralisada. E não tinha nada a ver com essas manifestações de hoje aqui. Ou seja, e não tinha nada a ver também com sindicatos formais. Não tinha nada a ver com partidos formais. Não tinha nada a ver com partidos formais. Tinha a ver, assim, em termos de bandeiras, de pautas, mas não eram estruturados por esses grupos. Então, as grandes cidades, hoje, a partir de uma comunicação que faz 12 estados, praticamente antes das revoltas de junho, agora, 12 estados, praticamente as agências da Caixa paralisaram por um boato. É essa comunicação que eu falo, a questão do Bolsa Família. A população pobre afluiu às agências da Caixa só no boca a boca. Não teve Facebook, eu digo que eu tenho 1000 e tantos amigos no Facebook e não li nada no Facebook acerca desse boato. Então, se eu não li e ninguém leu no Facebook, e a Polícia Federal começou a investigar, comunicação de pobre. Milton Santos chama isso de o período popular da história, o período demográfico da história. Por quê? Porque ele diz que hoje nós vivemos 2 períodos ao mesmo tempo. É por isso que a gente não compreende vândalos. É por isso que a gente não compreende Paris. Vândalos eu estou botando entre aspas, né? Eu estou botando entre aspas, completamente entre aspas. A gente não compreende Paris, a gente não compreende muitas coisas do que está acontecendo lá no Oriente Médio, porque nós temos uma estruturação de pensar o mundo através da
organização formal, partido, ONG, sindicatos. Não. O mundo hoje vai continuar tendo partidos, vai continuar tendo ONG, vai continuar tendo sindicatos. Agora, o mundo hoje, a partir dessas grandes cidades, ele já remete para uma forma de manifestação que independe disso aí. E às vezes até rejeita isso aí. Às vezes, não é sempre. Porque isso que aconteceu no Rio não é um movimento generalizado. Tem grupos que não tinham nada a ver com partido, não tinha nada a ver com ONG, não tinha nada a ver com sindicato, mas que nem por isso rejeitavam sindicatos, ONGs e partidos, né? Então, essa estruturação é uma estruturação, aí eu já vou chegando a Salvador, né? Como é que ela se reflete em Salvador? Salvador tem um acúmulo de intervenções do capital, do Estado e do capital, que criou uma cidade horizontal e jogando para cima, né? Vertical e horizontal ao mesmo tempo, que é a característica das metrópoles atuais, elas serem verticais e horizontais. Salvador tem Cajazeiras na década de 70. Então é uma cidade horizontal e tem esses grandes edifícios também pela mesma época, uma cidade vertical também. Essa questão, e ótimo que eu esteja falando aqui até na Escola de Arquitetura, já falei muito aqui nesse auditório isso também, o pessoal ouve isso, e é um pessoal democrático, ouve bem, né? Boa parte aqui dessa Escola de Arquitetura saudou essas avenidas de Vale. Boa parte. Estou falando boa parte do pensamento, porque boa parte aqui nem professor era a época, né? Essas avenidas de Vale, esses planos urbanísticos de Salvador. Esses planos urbanísticos de Salvador são planos punitivos, sempre foram planos punitivos para a grande maioria da população. Você vê, tem a Avenida de Vale, aqui na Garibaldi, que não tem um recuo de ônibus ainda hoje, 40 anos depois. Um recuo de ônibus. Eu não estou falando em vias exclusivas de ônibus, não. Eu estava postando ontem no Facebook, eu moro a 3 quilômetros do Iguatemi. Às vezes eu tenho até vontade de tomar uma sopa no Iguatemi, tem uma sopa lá que eu gosto, né? Mas não posso ir, porque não tem calçada, não tem sinal, não tem gente, não tem rua. Então, o plano urbanístico de Salvador de Avenidas de Vale foi um plano feito para carros, não feito para pessoas. Afora isso, a gente fica discutindo, em termos de mobilidade, metrô e ônibus em grandes vias. Numa cidade como Salvador, discute isso, uma cidade como Salvador, e eu falo, cidades de país subdesenvolvido como o Brasil, é punitivo. É punitivo, porque, por exemplo, o bairro que eu moro na Santa Cruz, não tem jeito de se resolver problema de mobilidade no bairro da Santa Cruz através de ônibus. E lá tem, que tem 20 ônibus estacionados em um fim de linha, que trava, às vezes trava, não é engarrafamento vocês estão acostumados, nós lá na Santa Cruz, nós estamos acostumados com travamento, é assim, para e espera a polícia, aí a polícia chega de metralhadora na mão, porque os policiais têm medo dos traficantes, então eles chegam de metralhadora na mão para resolver um problema de trânsito e de mobilidade. Um problema fundamentalmente de mobilidade. A população não consegue sair da Santa Cruz porque não tem um fim de linha que tenha como parar um ônibus. Então discutir o problema de Salvador a partir só de metrô é uma ideologia. É uma ideologia de corporações e que não vai resolver o problema da maioria. Porque os tempos da metrópole são tempos diferenciados também. Então, muitas vezes a gente faz uma mobilização
de transportes, uma mobilização que visa a mobilidade e não sensibiliza boa parte da população, porque a boa parte da população sabe que o metrô vai ajudá-la em um pedaço da sua vida. Agora, no outro pedaço da sua vida não tem jeito. Não tem jeito por quê? Porque uma associação de moradores do Horto não permite nenhuma passarela da Chapada do Rio Vermelho até o Horto, que facilitaria a vida sobremaneira das populações do Nordeste da Amaralina, Chapada, Santa Cruz, Boqueirão, Bariri. Quer dizer, não permitiria. Imagine se a gente disser que a alternativa para ali seria um teleférico, ao estilo Bogotá. Você jogar de teleférico a população dali da Santa Cruz para a ACM e resolver essa questão. Mas não, engarrafamento é uma outra ideologia, de que engarrafamento é uma deseconomia urbana, vírgula, é uma deseconomia urbana para determinados setores. Engarrafamento está jogando o preço do solo no Canela, na Graça, na Vitória, aos preços maiores do mundo, colocando entre os maiores do mundo. É engarrafamento, porque engarrafamento ele adensa as centralidades. E as centralidades elas são disputadas pelo capital, porque a luta pela cidade é a luta pelo centro.